Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A história começa em um bairro urbano onde as tensões entre a polícia e a comunidade negra são intensas. Uma viatura recebe uma chamada sobre uma pequena briga e 2 policiais, incluindo o policial Martinez, chegam rapidamente ao local. Martinez, jovem, impulsivo e conhecido por suas intervenções brutais, destaca-se por sua atitude arrogante e desprezo pela população, especialmente pelos negros. Ao chegarem, avistaram uma mulher negra de 40 e poucos anos, vestida com simplicidade, parada no meio do incidente. Martinez, sem sequer se dar ao trabalho de avaliar a situação ou ouvir sua história, saiu do carro com uma agressividade palpável. Seu olhar estava cheio de suspeita, como se já tivesse decidido que ela era culpada. Ignorando suas explicações, ele a interrompeu abruptamente e, sem mais delongas, tentou contê-la. Quando a mulher, com voz firme, mas calma, exigiu saber por que estava sendo atacada daquela forma, Martinez, tomado pela adrenalina e incomodado com sua resistência verbal, a esbofeteou violentamente diante de uma multidão horrorizada. O que Martinez não sabe é que essa mulher, chamada Carolina, é mãe de seu superior direto, o Capitão Ramírez, um homem respeitado não apenas por sua patente, mas também por sua integridade e por sua luta contra os abusos dentro da polícia. Carolina, uma mulher negra de olhar penetrante, é uma figura de força em sua comunidade. Ela criou seus filhos, incluindo Ramírez, sozinha, incutindo neles dignidade e resiliência diante da injustiça. Sua calma e postura inspiram respeito imediato. Martinez, alheio à magnitude de suas ações, demonstrou uma satisfação perigosa após esbofetear Carolina. Ele não havia considerado por um único instante que ela pudesse ser mais do que uma mera silhueta naquele bairro que ele desprezava. A multidão, silenciosa a princípio, começou a murmurar, então um homem ousou gritar. Ela não fez nada. Carolina, apesar da dor do ataque, permaneceu calma. Seu rosto, marcado pelo tapa, era apenas um reflexo da força interior que sempre possuíra. Ela conhecia há muito tempo esse tipo de violência, o tipo que reduz você a um número, a uma cor de pele. Mas também sabia que sua dignidade não seria arrancada tão facilmente. Ramon Martinez, ajustando o cinto, não pôde deixar de olhar para a multidão que se formava ao redor deles. Ele se deleitava com o poder que acreditava exercer sobre aquela mulher e a multidão, interpretando o silêncio inicial como submissão. Mas o que ele ainda não percebia era que a maré estava prestes a virar, e o Capitão Ramírez não era homem de deixar esse tipo de erro passar, especialmente quando afetava sua própria mãe. Carolina ergueu os olhos, encarando Martinez com uma calma que só o irritava. Ela conhecia o filho e sabia que naquele exato momento ele interviria. A questão não era se, mas quando. No dia seguinte, Ramon chegou ao trabalho como de costume, seu uniforme impecável contrastando fortemente com a expressão entediada em seu rosto. Ele ainda não sabia que seu mundo estava prestes a virar de cabeça para baixo. Enquanto caminhava para sua mesa, um colega o chamou com uma expressão séria. Ramon, o Capitão Ramírez quer vê-lo. É urgente. A caminhada até a sala do capitão nunca pareceu tão longa. Ramon tentou manter a calma, mas sua mente se apressou para recriar cada ação, tentando adivinhar o motivo da ligação. Os sussurros no corredor, os olhares trocados, tudo parecia carregado de significado. Ao entrar na sala de Ramírez, foi recebido por uma atmosfera tensa. O capitão, de braços cruzados e semblante sério, estava atrás de sua mesa com uma expressão sombria. Ao lado dele, outro oficial mais velho também parecia preocupado. Ramon, sente-se, disse o capitão com a voz firme. Ramon obedeceu com o coração disparado. Ele tinha visto a raiva e a decepção nos olhos dos outros agentes, e isso o deixou nervoso. Ontem você deu um tapa numa mulher. Quero saber o que se passava na sua cabeça, começou o capitão com a voz cada vez mais fria. Ramon abriu a boca para protestar, mas Ramírez o interrompeu. Não. Sem justificativa. Quero ouvir o seu lado da história. O orgulho de Ramon o levou a responder. Ela estava agressiva, não queria cooperar. Fiz o que era necessário para controlar a situação. Os olhos de Ramírez brilharam com uma mistura de descrença e raiva. Você sabe quem é essa mulher? É minha mãe, Ramon. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Ramon, surpreso, empalideceu. O quê? Não, eu não. Você nem se importou com quem ela era. Agiu como um valentão, como sempre. E agora vai ter consequências. Ramon endireitou-se na cadeira, percebendo a magnitude de sua estupidez. As palavras do capitão ecoavam em sua cabeça, mas ele não conseguia se dar conta de que havia agredido uma mulher que dedicara a vida a criar filhos com dignidade. Capitão, eu...
Silêncio. Vou convocar uma reunião com a liderança. Vamos discutir a brutalidade policial e o abuso de poder. Vou garantir que os outros policiais saibam que esse comportamento não será tolerado. O medo começou a tomar conta de Ramon. A perspectiva de uma investigação interna o aterrorizava. Ele sabia que seu futuro na polícia agora era incerto. Capitão, me desculpe. Eu não percebi. É isso mesmo, Ramon. Você não percebeu. Mas agora é hora de entender. Quero que você perceba o impacto das suas ações não só na vítima, mas em toda a comunidade. Ramon abaixou a cabeça, ciente de que havia cruzado uma linha que poucos ousavam cruzar, mas não conseguiu evitar uma onda de raiva. Como poderia ser tratado como um criminoso se simplesmente havia cumprido seu dever? Ramon, perturbado, sentiu o rosto corar sob o olhar penetrante de Ramírez. Tentou desesperadamente formular uma defesa, mas as palavras pareciam lhe escapar. O policial Jones, que presenciara a cena, deu um passo à frente, com a voz carregada de indignação. Capitão, sejamos claros. O que aconteceu não é apenas inaceitável, é regressivo e completamente antiético. O comportamento de Ramon tem implicações racistas que não podem ser ignoradas. As palavras de Jones atingiram Ramon como um soco no estômago. Ele queria protestar, mas um gesto brusco de Jones o silenciou. Não tente negar, Ramon, continuou Jones com a voz cheia de autoridade. Esse tipo de comportamento é repugnante, principalmente vindo de um policial. O silêncio que se seguiu foi avassalador. Ramon lutou para encontrar as palavras. Como pôde deixar seus preconceitos tomarem conta? A realidade o atingiu em cheio. Eu não pensei. Obviamente você não pensou assim. É justamente esse o problema, disse Ramírez. Você deveria ser um protetor, não um abusador. Sua mãe e todos como ela merecem respeito. Ramon sentiu-se preso num turbilhão de vergonha e raiva. A lembrança da mãe, que tanto se sacrificou para lhe dar uma vida melhor, pesava sobre seus ombros. Vou ordenar uma investigação interna, continuou Ramírez. As ações de Ramon precisam ser examinadas, e é crucial que as autoridades assumam a responsabilidade. Ramon empalideceu ainda mais. O olhar dos outros policiais o encarou, uma mistura de julgamento e desaprovação. Ele sabia que não era apenas seu futuro profissional que estava em jogo, mas também sua integridade pessoal. Enquanto o silêncio continuava, o capitão Ramírez continuou em tom determinado. As consequências de suas ações irão além de uma simples investigação interna. Realizaremos sessões de conscientização sobre violência policial, discriminação racial e ética profissional. Todos os policiais, incluindo você, serão obrigados a participar. Ramon sentiu-se inquieto, seus pensamentos turbilhonando enquanto tentava compreender a gravidade da situação. Sabia que não só havia decepcionado seu superior, como também traído a confiança da comunidade que deveria proteger. Entendo, capitão. Estou comprometido a comparecer a essas sessões, mas eu não imaginei que teria tamanha repercussão. Eu só queria fazer o meu trabalho. Jones, ainda presente, interveio firmemente. Não é uma questão de trabalho, Ramon. É uma questão de respeito. Os cidadãos não são inimigos, eles têm direitos, e você não os reconheceu. Você precisa aprender a ver as pessoas como indivíduos, não como suspeitos. As palavras de Jones ecoavam na cabeça de Ramon. Cada acusação era um espelho, refletindo suas próprias falhas. Ele se lembrou da reação da multidão ao incidente, daqueles rostos chocados e horrorizados, e se sentiu ainda mais envergonhado. Estou pronto para mudar, ele me garantiu, embora sua voz tremesse um pouco. Não quero mais ser aquela pessoa. Ramírez se endireitou, examinando seu subordinado com uma intensidade que o fez estremecer. Quero ações, não palavras, Ramon. Todos os dias você terá que provar que aprendeu a lição. Não tolerarei mais esse tipo de comportamento. Além das sessões, você ficará sob vigilância por tempo indeterminado. Isso significa que todas as interações com o público serão gravadas e revisadas. Ramon assentiu, ciente da magnitude da punição. O corpo de última geração que era forçado a usar seria um lembrete constante de seus erros. Sentia-se como um prisioneiro condenado a carregar seu fardo em público. Mas no fundo, um vislumbre de esperança persistia. Talvez aquela provação fosse uma oportunidade para se reinventar. Eu me redimirei, capitão, prometeu ele sinceramente. Eu aprenderei, eu ouvirei. Ramírez soltou um suspiro, visivelmente cansado. Queria acreditar na capacidade de Ramon de mudar, mas o caminho seria cheio de dificuldades. Muito bem. Mas lembre-se, não é só a sua carreira que está em jogo. É a confiança que a comunidade deposita em nós. Não podemos nos dar ao luxo de fracassar. Ao sair do escritório, Ramon sentiu-se esmagado pelo peso de suas ações.
Mas essa pressão, embora pesada, também era um novo começo. Ele teria que confrontar seus preconceitos, aprender a ouvir e compreender os outros. Em sua mente, ele via Carolina novamente diante dele, não como uma vítima, mas como uma fonte de força. Ele sabia que lhe devia uma mudança radical. Nos dias que se seguiram, Ramon se esforçou para mudar. Cada encontro com o público era agora um teste. Ele precisava permanecer vigilante, atento às câmeras e aos olhares que o observavam. Seu comportamento tornou-se mais atento, mas ele frequentemente entrava em conflito com sua própria criação e reflexos. Um dia, durante uma patrulha, ele se deparou com um grupo de adolescentes. Em vez de ignorá-los ou tratá-los com desconfiança, ele parou, aproximou-se deles e iniciou uma conversa. Olá, pessoal! Como vocês estão? Os jovens, inicialmente surpresos com sua cordialidade, trocaram olhares, mas depois responderam timidamente. Para sua surpresa, eles se abriram, compartilhando histórias de suas vidas no bairro. Ramon percebeu o quão preciosas e necessárias essas trocas eram. Cada interação lhe trouxe uma nova perspectiva. Aos poucos, ele aprendeu a desconstruir seus preconceitos, a ver as pessoas como indivíduos com suas próprias lutas e sonhos. Mas apesar de seus esforços, a sombra do incidente na Carolina não se apagou. Ele sabia que precisava se redimir. E quando soube da reunião comunitária planejada para discutir as tensões entre a polícia e os moradores, tomou uma decisão. Ramon se ofereceu para comparecer, embora isso o assustasse. Era uma oportunidade de confrontar seu passado e aprender diretamente com as vozes que ele havia ignorado. Com medo no estômago, ele foi à reunião, pronto para ouvir, aprender e esperava ele consertar o que havia sido quebrado. Esta história nos lembra que todos têm o poder de mudar. Ao confrontar seus preconceitos e se abrir para vozes frequentemente ignoradas, Ramon personifica a esperança por um futuro melhor, onde a compreensão e o respeito prevalecem sobre o medo e a violência.